Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. E hoje vamos à pergunta 645 do subtítulo O Bem e o Mal, do livro da nossa reforma, da parte moral do Livro dos Espíritos, né? Do capítulo 1 da Lei Divina e Natural, onde nós estamos concluindo o tema O Bem e o Mal. E nós falamos semana passada um pouquinho sobre uma questão que nos convidava a refletir sobre a nossa situação aqui na Terra, o ambiente ao qual nascemos, estamos aqui atuando no nosso desenvolvimento, onde esse ambiente às vezes é energeticamente suscetível a vícios, dificuldades, dores, situações que podem nos levar a uma dificuldade na caminhada no sentido do nosso progresso. Por quê? A pergunta diz o seguinte: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe torna um arrastamento quase irresistível? Então, nós comentamos um pouquinho uma pergunta semelhante, e nós precisamos entender, dentro desta pergunta, um processo de desenvolvimento que o auto nos oferece, que são etapas de aprimoramento. Nós não passamos por uma experiência e saímos dela. Nós retomamos várias vezes uma mesma situação para que aquela oportunidade esteja realmente desenvolvida no nosso íntimo, equilibrada dentro de nós, e que mais para frente ela sirva até mesmo de trabalho, de missão para nós. Ou seja, nós passamos por uma dificuldade, uma queda, um vício, uma falha na nossa conduta, enfim. Podemos pensar em diferentes situações ligadas ao nosso orgulho, à nossa pouca confiança, tudo aquilo que ainda nós apresentamos na vida terrena. E nós falhamos. E nós sabemos que, através do kardecismo, nós temos a grande oportunidade de buscar o acerto daquilo que erramos. Nós temos a oportunidade, que nós chamamos de expiação, que na verdade não é um castigo, não é um sofrimento, mas é uma oportunidade de retomar a situação e modificá-la. Ter apoio, ter ajuda, ter um preparo para que nesse novo momento eu não caia na mesma tentação, vamos dizer assim, no mesmo erro. Então eu falho, sou reeducada pela espiritualidade, sou fortalecida, sou amparada, sou direcionada e volto para o ambiente que me traz a oportunidade de acerto, de modificar aquilo que eu antes não conseguia. E quando nós aprendemos, quando nós superamos aquela dificuldade, o alto nos proporciona mais uma vez aquela oportunidade de estar frente àquela situação que nós falhamos, para nos provar, para nos dar a certeza de que nós já subimos um degrau, que aquilo não nos arrebata mais, que aquele sofrimento não será meu algoz mais. Eu controlo aquela situação, aquele impulso, aquele vício, aquela sombra. E é um momento da nossa prova, onde nós nos sentimos felizes porque conseguimos. E quando conseguimos, começamos a agir na missão
A missão é conhecer aquilo que nossos irmãos passam e que tenham resquícios de experiência de outra encarnação ou dessa, que me possibilitam ser empática ao sofrimento, à queda do meu semelhante. Então, estar num local de sofrimento, de vício, de mazela, que me tente ao erro, pode ser uma das passagens desse processo de maturação espiritual. Ou está me experimentando, ou eu volto àquela cena difícil para acertar, depois de acertar para ter certeza que eu estou fortalecido, e depois para ajudar. Então, no caso aqui de uma situação de vício, como coloca a pergunta, um irmão que é colocado numa casa voltada ao vício, em qualquer setor, em qualquer mácula aí da nossa vida, ele não está colocado já numa situação que ele vai ser conduzido ao mal? Essa é a pergunta. E o kardecismo nos explica que este processo não necessariamente ocorrerá. Ocorre quando estamos desavisados, talvez naquele primeiro momento, enfraquecidos, ali, experimentando uma situação, mas depois de ancorados, depois do primeiro erro, da retomada da situação, nós já tratados pela espiritualidade, orientados pela nossa reforma íntima, aqui juntos estudando, as situações não nos pegam mais de calça curta. Já não nos pegam mais desprevenidos. E quando nos pegam, nós conseguimos perceber. Não foi bem como eu queria, mas eu sei que eu errei. Já é um grande passo. Já estou percebendo que errei. E quando eu volto para ajudar naquele meio vicioso, naquele meio sofrido, violento, aquele meio vicioso, aquele meio promíscuo, aquele meio extremamente materialista, que não me convida a pensar no divino, porque tudo é beleza, tudo é conforto, tudo é maravilha, me obscura ali o divino, me obscurece o divino. Então, esta pergunta nos ensina o seguinte: seremos convidados nas encarnações a estar no meio do mal? Seremos convidados a participar de uma oportunidade que reina a imperfeição, reina a queda, para nos provar, para nos sustentar, para sermos agentes de luz, ou simplesmente para estarmos ali, para escolhermos a porta larga ou a porta estreita. Então, não é um castigo. Quando pensamos na vida terrena, e nós vemos tanto sofrimento na vida terrena, guerras, abusos, violência, mortes, injustiças, que nós, no primeiro momento, sem um estudo maior da espiritualidade, nós imaginamos que este mundo realmente é muito difícil. E se nós não tivermos o crivo aqui da razão do kardecismo, nós achamos até mesmo injusto. Injusto porque nós vemos uma criança entrando num meio vicioso. Uma criança pura que nasce e cresce num meio vicioso. Arrastado ao mal. Se nós pensarmos numa existência agora única, é muito injusto. O que nos tira essa sensação de injustiça
é a certeza da vida eterna e da reencarnação sucessiva para a evolução. Onde hoje eu estou nessa situação e amanhã eu estarei em outra, e eu experimentarei diferentes roupagens em núcleos viciosos e não viciosos, para que ali eu seja um agente de transformação, ou que ali eu tenha a oportunidade de escolher entre a porta larga e a porta estreita que nos disse Jesus. A porta larga é a porta que vai no vai da valsa. Vamos aqui na Terra, sem medo do amanhã, vamos aqui desfrutar de tudo que a terceira dimensão nos oferece. Para que nos preocupar com reformas e mudanças, se o dia, a vida é o aqui e agora? Esta é a porta larga. Mas Jesus nos convida à porta estreita, que é separar de dentro de nossa vida, no dia a dia, separar o que não nos faz bem, o que não nos aprimora, o que não nos engrandece. Nos convida a entender que a felicidade não é externa, é interna. Que os prazeres mundanos não nos saciam momentaneamente, mas não nos trazem a realização de um espírito sereno, de um espírito fortalecido, de um espírito que nada teme, porque tem Deus dentro de si. Esse é o convite de Jesus. Então, se nós pensamos nesta pergunta, e os espíritos nos respondem, arrastamento, sim. Irresistível, não. Por que irresistível, não? Nós podemos ser arrastados, e somos ainda, porque não somos perfeitos. Mas podemos resistir ao mal. No momento em que eu tenho o despertar do Deus interno, no momento em que eu entendo que eu sou um reflexo do divino, uma gota de Deus, onde dentro de mim eu tenho uma centelha perfeita e iluminada, eu consigo resistir. Ou lutar para resistir. Lutar para resistir já é um grande progresso. Que nós não conseguimos muita coisa ainda, somos tão imperfeitos. Mas lutar para conseguir já é um grande mérito. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes depara-se. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer uma boa influência sobre o seu semelhante. Nós vemos, às vezes, dentro da família, irmãozinhos tão diversos nas suas frequências, no seu despertar espiritual. E o que é isso? É aquilo que o livro já nos ensinou nas outras aulas, que é no diferente que nós crescemos, é na diferença. Na diferença energética que nós nos modificamos. Porque se todos tivéssemos a mesma bondade, não saberíamos exercer a caridade. É tão fácil ajudar quem é bom. É tão fácil estar perto daquele que é dócil. É tão fácil não entrar num vício, num mundo perfeito. Mas onde nós mostramos a nossa força? Na diversidade de energias, de ambientes, de tentações, né, que o planeta nos oferece. E para essa força interna se expandir, ela precisa lutar e vencer essas sombras que a cobrem. E essas sombras que a cobrem
são vencidas por esse impulso divino. Então, o homem primitivo, aquele homem ainda imaturo no crescimento, ele cai facilmente no vício, porque ele não tem um impulso ali de crescimento. Ele, às vezes, é arrastado, porque ele não tem uma força, um discernimento para perceber. Ele nem vai ser tão cobrado, porque ele está começando a jornada. Ele nem tem força para resistir. Mas o espírito esclarecido tem força para resistir. O espírito ancorado em Cristo tem força para resistir. E serve como missionário. Todos somos missionários em algum papel na vida. Em alguns papéis estamos ali tentando resistir. Em alguns papéis estamos ali diariamente entre a porta larga e a porta estreita, lutando para vencer aquela sombra, todos nós. Mas em algumas situações, nós já somos os missionários. Aquilo para nós já é tranquilo. Aquilo para nós já é sossegado. E nós conseguimos dar o bom exemplo. Então, todos nós, nesta pergunta, somos encaixados. Porque todos nós já superamos falhas que nós observamos e agimos diferente. E servimos de referência. Esta é a nossa grande oportunidade na Terra. Servir e ser servido. Em algumas que a gente está ali lutando com a porta larga e com a porta estreita, que a gente não sabe em que pé põe, tem os irmãos que já são missionários nisso. Não em outras coisas, mas naquilo já conseguem e nos ajudam. E assim vamos. Por isso que Jesus diz, fora da caridade não há crescimento, porque é só na troca do servir que nós crescemos. Eu só sei dar aula desta área. Se não tivesse um matemático para me ajudar, eu estava arruinada. E assim nós somos. Nós temos talentos e aptidões. E temos todos forças internas espirituais que têm aqui trazidas para servir. Nós servimos em pontos importantes. Então, o grande médium, o grande pastor, o grande frei, não são, muitas vezes, nós não podemos sempre colocar no conhecimento da teoria espírita, católica, religiosa, do Alcorão, seja do que for, como os irmãos, não sujeitos a estas leis. Todos somos sujeitos a estas leis. Dos irmãos que começam aos irmãos que já conhecem a lei. Conhecer a lei não significa praticar a lei. Nós estamos aqui, estudando a lei, para conseguir aplicá-la. E alguns não conhecem a lei e a aplicam espontaneamente. Porque são privilegiados? Não, porque em outras encarnações, em outros momentos, despertaram a força divina. Então, vamos ter neste livro, claro, como já aprendemos aqui, que o nosso ambiente profissional, o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente na seara, né, Dora? Né, Rô? Não são situações ao acaso. São núcleos conhecidos por nós. Se não pelas pessoas, pelos espíritos, mas pela energia. Energia que afiniza. E não é o alto que fica escolhendo, é a energia que assimila, que associa os irmãos nas tarefas, nos grupos, nas famílias.
Por isso a diversidade espiritual nas famílias. É o aprendizado que une, não a evolução que une. Na quarta e quinta dimensão, não. Aí nas colônias, no umbral, aí já é a frequência. Mas na Terra, é a frequência do aprendizado. É a frequência da reforma. É a frequência do servir. É a frequência do lapidar. Então, esta pergunta é muito importante. Vamos tentar controlar. A Terra é muito viciosa ainda. Aquilo que a gente nem imagina que é vício, os espíritos superiores vão falar, isso também é vício, né? Porque eles já têm uma maturidade maior que a nossa. Coisas que a gente nem imagina que são falhas ainda, difíceis espirituais, a gente nem imagina, porque a gente está ainda numa condição mediana de evolução. E aquilo que os irmãozinhos que estão começando a jornada fazem, a gente já sabe que, né? Se a gente pensar que o homem primitivo tinha a naturalidade do canibalismo, que era natural. Então é o progresso que vai trazendo esse conhecimento para nós, é a maturação. Tá bom? Então, esta pergunta. Ah, mas não tem jeito, ele nasceu ali, como é que ele vai se salvar daquela situação? Ninguém está na Terra solto. Todos têm protetores. Ah, mas um irmão que é um irmão que traz a dor e o sofrimento tem um guia? Claro. Tem um anjo de guarda? Claro que ele tem. Ele não dá ouvidos, é diferente. O anjo de guarda trabalha sobre ele, mas ele não dá ouvidos. Mas ele tem o seu protetor. E no momento em que ele acessar, o protetor estará ao lado dele. Então, dessa forma, querer vencer o mal é só uma questão de desejo, de vontade. Porque a hora que você abre guarda para a mudança, o alto imediatamente sintoniza a sua frequência. Isso a gente vê nos trabalhos espirituais. O irmãozinho está resistente, o irmãozinho está triste, o irmãozinho está sem esperança. A hora que ele abre a guarda, né, que ele muda a sintonia, que ele é mesmo, mas será que vocês podem me ajudar? Pronto, aquilo já é imediatamente abraçado pelas energias de luz, para que ele tenha convicção de que ele pode se transformar. Esse é o amor da espiritualidade sobre nós. Esse é o amor da cura que a espiritualidade nos oferece. Então, não tem muita desculpa para falar, desse vício eu não consigo vencer. Né, Rô? Porque a gente está ali com a faca e o queijo. Tá? A gente pode não ver, mas essa é a nossa prova, não ver. Se a gente visse os mentores ali, isso aí, vai tá certo, confia, você está conseguindo, a gente ia perder muito mérito. Então, vai por aqui, que aqui vai dar certo. Perderia o nosso mérito, tá bom? Perderia a nossa individualidade no percurso eterno. A nossa premiação final de ter conseguido, né? Agora a pergunta, não preciso pôr o óculos que eu não enxergo mais nada. 646. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratica? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Os méritos variam? Eu faço uma coisa, o meu semelhante faz a mesma coisa. Tem o mesmo mérito? Depende. Depende. E aí depende como. O que é servir para mim pode não ser a mesma situação para o meu irmão na mesma prática. Ou seja, se eu tenho a minha casa com 10 casacos, eu dispor de um não vai mudar nada na minha vida. Para um irmão que não tem casaco, ele oferecer o seu casaco é tudo. É a mesma prática? Oferecer um casaco é a mesma prática. O mérito é diferente? É totalmente diferente. É a passagem do óbolo da viúva,
que Jesus, dentro do santuário, dentro da situação ali com os hebreus, ali na doação aos necessitados, porque eles tinham várias situações ali dentro ai, me fugiu o nome, do templo. Tinha o local do sacrifício, que eles doavam animais, tinha o local das doações de moedas, tinha o local das bênçãos ali, tinha o local da pregação, tinha o local das vendas, né, que até Jesus orienta que não poderia ser vendido ali coisas na porta do templo. Tudo aquilo acontecia em uma doação permanente aos necessitados ali, as doações de moeda. E uma senhora coloca no gasofilácio, que era o local das moedas, uma única moeda. A única moeda que ela tinha, ela doou ao auxílio dos irmãos. E Jesus utiliza esse exemplo como o conhecido Evangelho do Óbolo da Viúva, que ela realmente exerceu a caridade. Porque ela deu dela no sentido do seu sacrifício, ela tirou de si, ela absteve-se para auxiliar o irmão. Ela é tocada pela dor do semelhante de uma forma única naquele momento. Então, a prática é igual, mas o valor e o mérito é diferenciado de acordo com a minha intenção. Eu posso fazer o bem sem uma intenção do bem, pela vaidade, pela oportunidade. Eu posso fazer o bem porque aquilo está fácil para mim. Mas quando eu faço bem, sentindo o sofrimento do meu semelhante, trazendo um alívio, este sim é o mérito da caridade. Uma palavra a um irmão pode ter muito mais valor do que o dinheiro dado, porque eu me dispus a dar o meu sentimento, a minha atenção. Então, quando a prática da caridade está muito confortável, ela é ótima, mas o mérito dela não vai ser o mesmo se eu despender da minha atenção, do meu tempo. Às vezes ouvir uma pessoa, dar o nosso tempo, o nosso ouvido, dar a nosso exemplo. Este sim é o sacrifício, sacrifício não, desculpa, é a caridade que Jesus espera de nós. A caridade que dê um pouco de nós. E isto por quê? Porque isto é importante para cada um de nós. Porque ao darmos de nós, nós estamos nos transformando. Para o irmão que está recebendo o casaco, eu dar o casaco, outro irmão dar o casaco, ele está feliz porque ele está aquecido. Mas dentro de mim, qual a transformação ao exercer a caridade? É isso que Jesus nos convidava. A nos colocar no lugar do semelhante, para que essa caridade fosse de verdade. Não porque alguém está julgando, olha, ele fez bem, ele fez mal, mas essa caridade, ela está doando ao meu semelhante o que eu gostaria de receber, né? Então, é o casaco com um sorriso, é o casaco com amor, é o casaco que eu tirei do meu corpo, é um alimento que eu deixei de me divertir para ir cozinhar algo para o meu irmão que está faminto, é algo que eu ia me alimentar e está grande, eu posso dividir. Às vezes é uma carona. As missões não precisam ser imensas, elas podem ser pequenas e diárias, simples e corriqueiras.
A caridade, ela entra em toda atitude que nós enxergamos o nosso semelhante. Todas as atitudes. Então, a moedinha que a viúva deu não significava nada. Materialmente, era uma moedinha que não ia mudar muito ali. Mas era o que ela tinha para doar. Então, isso não significa que nós vamos agora, de uma forma fanática, dar tudo o que nós temos, abrir tudo, mas pensar gradualmente para ser uma conduta permanente, porque toda mudança drástica e fanática, ela não é verdadeira. Então, para que seja uma caridade verdadeira e diária, vamos ver onde nós conseguimos mudar, onde nós podemos melhorar. Às vezes, ouvir alguém que nós não amamos é uma grande caridade. Mais difícil do que, às vezes, dar um dinheiro para alguém, dar um casaco para alguém. Então, vamos, cada um no seu universo íntimo, não precisa falar para ninguém, na sua reflexão diária, noturna, antes de dormir ou quando acorda, refletir onde eu posso me transformar e, consequentemente, ajudar meu semelhante. Tá? Então, aqui Jesus utiliza o exemplo do óbolo da viúva, que é um exemplo material, mas existem bilhões de formas de caridade que nós precisamos. Às vezes, ler uma poesia para um idoso é uma forma de caridade. Ajudar uma pessoa a atravessar, enfim, parar no seu... Como nós falamos na última aula, pequenas atitudes. Se todos tivessem essas pequenas atitudes, a sociedade estaria transformada. Haveria uma outra sociedade, muito mais evoluída, com uma energia vibracional muito diferente. Vou brigar no trânsito, me calo. Já estou agindo na caridade, estou deixando de emanar a raiva, o ódio, o nervoso, a vibração baixa. Todos nós podemos exercer a caridade, nos colocando no lugar do nosso irmão. E conosco mesmo. Tudo começa em nós, ser caridosos conosco. Nos perdoar, nos aceitar, nos entender, nos amar, nos cuidar. Seremos cobrados até, lá ao do desencarne, como cuidamos do nosso corpo físico. Não que será um julgamento, mas quando chegarmos lá, como usamos o nosso corpo físico? Não é? Temos que agir com a caridade conosco também. Sermos bons para nós, termos o nosso tempinho de exercício, de descanso, de zelo, de cuidado, não é? Então, a resposta dos espíritos, o mal recai sobre... Não, desculpa. Tá, o vento aqui mudou a página. Estará subordinado a determinada condição o mérito do bem que se pratica? Aí, né, a pergunta, se há uma diferença. O mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando não, nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá o que lhe sobra. Disse Jesus a propósito do óbolo da viúva. Então vamos refletir. Onde posso agir na caridade que eu tenha que me calar a minha vaidade, o meu orgulho, calar o meu materialismo, calar a minha... Enfim, para me colocar no lugar do meu semelhante e agir na verdadeira caridade. Onde eu posso não pensar tanto em mim e agir na caridade? Onde eu posso dividir o que tenho para agir na caridade?
Qual o sacrifício que eu posso fazer pelo meu semelhante para exercer a minha reforma íntima? Vamos pensar. Sem cobranças e chibatas, mas na reflexão saudável, da onde podemos construir algo que tire de nós para que essa luz se expanda. E nós sabemos, geralmente nós sabemos onde nós temos que melhorar a nossa caridade. Nós sempre sabemos. No fundo, nós sabemos tudo, mas a gente não quer ver, então a gente começa a arrumar um monte de desculpa para não enxergar. Mas a gente vai aos poucos, o alto vai nos ajudando, vai nos dando, quando a gente não quer enxergar, o alto vai nos dando oportunidades. E quando a mesma oportunidade cai toda semana na nossa frente, geralmente é ali que a gente precisa repensar a nossa ação. Né? É como o caso aqui anterior. Toda hora vai nascer numa família viciosa, alguma coisa está querendo ensinar ou está querendo, né, trazer para aquele semelhante. Então vamos refletir, vamos pensar um pouquinho. Por isso que nós falamos, acho que foi na aula passada, essa é a segunda aula, então foi na aula passada, para a gente ter aquele tempinho diário, que a gente fica ali matutando, fica quietinho, faz uma reflexão, faz uma avaliação. Para que a nossa vida comece a caminhar com mais tranquilidade, com mais sabedoria. Como a viúva aqui, o óbolo da viúva. Ela era sábia, sábia espiritualmente. Já conseguia doar de uma maneira totalmente altruísta, né? Bem, 15 para as 9. Nossa, achei que ia dar para começar. Semana que vem, então, vamos entrar na divisão da lei natural, que é o finalzinho do capítulo 1, tá?